Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Tenho aqui uma pilha de material fascinante sobre saúde bucal e quero começar com uma pergunta bem direta. Se desse para definir a causa da doença periodontal em uma única palavra, qual seria? Oi, que ótima pergunta para a gente começar. Olha, eu acho que a maioria das pessoas, e talvez até muitos profissionais, diria, sei lá, bactéria, placa... Falta de higiene, talvez. Exato, falta de higiene. E não estaria errado, mas seria ver só um pedaço da história. Com base no que estes materiais mostram, a palavra-chave que muda tudo é organização. Organização? Isso é inesperado. Soa mais como o segredo do sucesso de uma empresa do que a causa de um problema de saúde, né? Pois é, a surpresa é essa. E é por isso que é um ponto de partida tão bom. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em fontes que explicam que a doença periodontal não é um ataque aleatório de bactérias, mas sim o resultado de uma comunidade microbiana altamente estruturada, quase como uma cidade. Uma cidade de bactérias. Gostei da analogia. E a nossa missão aqui é desvendar o que é essa cidade, o tal do biofilme dental, como ela é construída e por que é tão difícil de desmantelar. Certo. Então, vamos começar pelo terreno onde essa cidade é construída. O material descreve a boca como um ecossistema. O que isso quer dizer na prática? Significa que é um ambiente em equilíbrio, um equilíbrio dinâmico. A gente tem as superfícies dos dentes, a língua, a saliva fluindo o tempo todo e centenas de espécies de micro-organismos vivendo ali. Numa situação saudável, essas espécies se controlam. Mas quando esse equilíbrio quebra, temos o que a ciência chama de disbiose. Disbiose. Então não é uma invasão de fora para dentro. É mais como uma guerra civil que começa dentro do nosso próprio ecossistema. Perfeito. É exatamente isso. Pensa num recife de corais super saudável, colorido. Se a temperatura da água sobe ou a poluição aumenta, alguns corais morrem e as algas mais resistentes, mais oportunistas, tomam conta de tudo. Entendi. Na boca, a disbiose é esse momento. O ambiente muda e as espécies bacterianas mais nocivas que antes estavam ali quietinhas, em número controlado, começam a se proliferar e a dominar. É o primeiro passo. E é nesse ambiente que a tal cidade começa a ser erguida. O material faz uma distinção muito clara entre o termo antigo, placa, e o conceito de biofilme. Qual a diferença real? É a diferença entre ver um monte de tijolos empilhados e ver uma fortaleza. Ok. Placa dá a ideia de um acúmulo passivo, sabe? Uma sujeira. Biofilme descreve uma comunidade viva, funcional e, o mais importante, protegida. As bactérias não estão só amontoadas. Elas produzem uma matriz extracelular. Uma espécie de gosma. Uma gosma protetora que envolve todas elas. Isso. Uma fortaleza com escudo de gosma. Isso já soa bem mais sério. O que esse escudo faz? Ele faz toda a diferença. Essa matriz torna o biofilme até, olha só o número, 1000 vezes mais resistente a antimicrobianos do que as mesmas bactérias se estivessem flutuando sozinhas. Peraí, 1000 vezes? Não é um erro de digitação. 1000. 1000, M-I-L. É um número impressionante e responde uma pergunta clínica clássica. Por que um paciente com periodontite não melhora só tomando um antibiótico? Porque o remédio não chega lá dentro. Não consegue penetrar na fortaleza. Por isso que o tratamento mecânico, a raspagem, o fio dental, a escovação é insubstituível. É preciso derrubar os muros da fortaleza fisicamente. Faz todo sentido. Não adianta bombardear se o inimigo tem um bunker. Primeiro tem que demolir o bunker. Então, como é que essa estrutura tão resistente é construída? Começa numa velocidade impressionante. Segundos depois de uma escovação perfeita, já começa a fase 1, a formação da película adquirida. São proteínas da saliva que grudam na superfície do dente. Segundos? Sério? Quer dizer, no instante em que se para de escovar, o alicerce da próxima fortaleza já está sendo colocado? Exatamente. Isso já nos dá uma pista da importância da frequência da higiene, né? Não dá para deixar o canteiro de obras abandonado por muito tempo. Ok, terreno preparado.
Quem são os primeiros operários a chegar? A gente entra na fase 2, a colonização inicial. Chegam as bactérias pioneiras, principalmente espécies de Streptococcus e Actinomyces. E o interessante que uma das fontes aponta é que elas são majoritariamente sacarolíticas. Sacarolíticas, elas comem açúcar. Exato, são as formiguinhas do açúcar. Isso mostra a conexão direta e imediata com a dieta. Se tem muito açúcar disponível, esses primeiros colonizadores se multiplicam rápido, construindo os primeiros andares do prédio. Certo. Até aqui, a estrutura ainda é frágil, relativamente fácil de remover. Ok, então até agora a gente tem uma base e uns andares iniciais, com bactérias que gostam de doce. Parece mais o começo de uma cárie do que algo que pode derrubar dentes. Onde é que a coisa vira? A virada acontece conforme o prédio sobe. Com o acúmulo das primeiras camadas, o ambiente lá embaixo, perto da gengiva, começa a mudar. O oxigênio da saliva já não chega mais com facilidade. Fica abafado lá dentro. Fica. Entramos num estado de anaerobiose, com pouco ou nenhum oxigênio. E esse novo ambiente é um convite para um tipo de bactéria completamente diferente e muito mais perigoso. Os vilões da história. Precisamente, entramos nas fases 3 e 4. Chegam os anaeróbios estricos, como a porfiromonas gingivales. Eles não só sobrevivem sem oxigênio, eles amam isso. E o pior, eles não comem açúcar, eles são proteolíticos. Comem proteína. Isso, comem as proteínas do nosso tecido gengival, do osso. É aqui que o material diz que começa o problema clínico. A cidade começa a atacar o próprio terreno onde foi construída. E o mais impressionante que eu li nas fontes é que elas não agem sozinhas, elas se coordenam. O material usa um termo que parece de ficção científica, quorum sensing. É fascinante. Quorum sensing é, na essência, uma rede social bacteriana. Elas se comunicam, liberando pequenas moléculas, como se fossem posts numa rede social. Elas conversam umas com as outras. Conversam e se contam. Quando a população atinge um nível crítico, um quórum, a concentração dessas moléculas fica alta o suficiente para ser detectada por todas. É o sinal verde. E aí? Aí, elas agem de forma coordenada. Ativam genes de virulência todas ao mesmo tempo, produzem toxinas em massa. Elas deixam de ser uma multidão de indivíduos e passam a agir como um único superorganismo. Isso é inacreditável. Então a gente não está lutando contra soldados aleatórios, mas contra um exército que se comunica e executa estratégias. Exatamente. E se existem centenas de tipos nesse exército, como os cientistas identificam os batalhões mais perigosos? Para organizar esse caos, um pesquisador chamado Sokransky criou um modelo muito útil, os complexos de Sokransky. Ele agrupou as bactérias por cores, como se fossem níveis de ameaça. Ah, interessante. Tem os complexos azul, amarelo, verde, que são os colonizadores iniciais, mais tranquilos. Tem o complexo laranja, que faz a ponte. E no topo da pirâmide está o temido complexo vermelho. Código vermelho. Imagino que seja a tropa de elite do inimigo. É isso mesmo. O complexo vermelho tem os 3 principais vilões: a Porphyromonas gingivales, a Tannerella forsythia e a Treponema denticula. A presença deles em grande número é um forte indicador de que a doença está ativa. Ok, mas aqui tem uma coisa que me deixou intrigado. Um dos textos diz que a simples presença do complexo vermelho não significa necessariamente que a pessoa tenha a doença. Isso parece estranho. Se os piores criminosos estão na cena do crime, como pode não haver um crime? Essa é a beleza da hipótese da placa ecológica. Pensa assim, esses patógenos do complexo vermelho podem existir em pequena quantidade na boca de uma pessoa saudável. Uhum. Eles estão lá, mas estão quietos, controlados pelas espécies benéficas e pelo sistema imune. O crime, a doença, não é a presença deles, é a disbiose. É o desequilíbrio que permite que eles se multipliquem sem controle, atinjam o quórum e tomem o poder. Entendi. A doença não é a existência do vilão, é a ascensão do vilão ao poder. Exato. Falando em vilões, vamos para o mais famoso, aquele que todo mundo vê no espelho. O tártaro, ou cálculo dental.
Aquela camada dura, amarelada. Ah, o cálculo. Ele é o vilão perfeito de Hollywood. Assustador, visível, mas não é o cérebro da operação. O material o define de uma forma que eu acho brilhante. Ele é um fator secundário. Secundário. Sim. O cálculo, na verdade, é o próprio biofilme que foi soterrado por minerais da saliva e endureceu. É um biofilme fossilizado. Fossilizado. Então ele é o fantasma do problema, não o problema em si. Exatamente. Ele não causa inflamação diretamente. O problema é que a superfície dele é super porosa e irregular, como uma pedra pómez. Isso cria o porto seguro perfeito para que um novo biofilme, vivo e ativo, grude nele. Ah! E ali ele se esconde da escova, do fio dental e continua a atacar a gengiva. O cálculo não é o assassino, ele é o cúmplice que oferece um esconderijo para o assassino. Que ótima analogia. Cúmplice não culpado. Isso tudo é uma teoria muito robusta, mas como foi provada? As fontes citam um estudo que parece ser a base de tudo. Sim, o estudo clássico de Le, de 1965, Gengivite experimental em humanos. É um estudo elegantemente simples. Eles pegaram um grupo de estudantes de odontologia com gengivas perfeitas e pediram para eles pararem completamente com toda e qualquer forma de higiene bucal. Corajosos esses estudantes. O resultado não deve ter sido bonito. Nem um pouco. Em um período de 15 a 21 dias, todos eles, sem exceção, desenvolveram gengivite. A gengiva ficou vermelha, inchada, sangrando. Nossa. Mas a parte genial foi a segunda fase. Eles foram instruídos a voltar com a higiene rigorosa. E? Aí a gengivite foi embora. Desapareceu. Completamente, em cerca de uma semana. O estudo provou duas coisas de forma incontestável. Primeiro, o acúmulo de biofilme causa a gengivite. E segundo, e talvez mais importante, a gengiva é totalmente reversível com a remoção mecânica desse biofilme. Isso nos leva de volta à hipótese da placa ecológica. Se eu entendi, não se trata de esterilizar a boca, o que é impossível, mas de manter o ecossistema sob controle. É exatamente isso. Saúde não é a ausência de patógenos, é o equilíbrio. A doença surge quando fatores como má higiene, dieta, estresse alteram o ambiente e favorecem o crescimento das espécies erradas. Entendi. É uma mudança no equilíbrio de poder. E, para a gente fechar, o material traz uma reflexão muito forte. Diz que, às vezes, a culpa não é só do paciente. E esse é um ponto crucial. Fatores iatrogênicos, ou seja, causados pelo próprio tratamento odontológico, podem ser grandes vilões. Como assim? Uma restauração com um degrau, uma prótese mal adaptada, tudo isso cria nichos artificiais onde o biofilme se acumula e se esconde. Áreas que são impossíveis de higienizar direito, não importa o esforço. Ou seja, o próprio profissional pode, sem querer, construir um porto seguro para o inimigo. A frase do material é bem direta. Periodontite não é só culpa do paciente. Às vezes, é culpa nossa. É um chamado à responsabilidade, à perfeição técnica. Cada procedimento precisa ser executado pensando em não criar nenhuma área de retenção de biofilme. Que análise incrível. Vamos amarrar tudo isso. O grande insight é que a doença periodontal não é uma infecção por uma bactéria, mas uma doença do ecossistema. É uma guerra contra o biofilme, essa comunidade organizada. E o tártaro é mais cúmplice do que culpado. Perfeito. E vale adicionar um detalhe. A maior parte da destruição do osso e da gengiva não vem do ataque das bactérias, mas da resposta inflamatória do nosso próprio corpo. Nosso sistema imune tenta combater essa fortaleza de forma tão agressiva que acaba causando um fogo amigo. Nossa. Destruindo os próprios tecidos de suporte do dente no processo. Por isso a chave é desorganizar essa comunidade diariamente. O material termina com uma frase que depois dessa conversa faz ainda mais sentido. A doença periodontal começa microscópica, silenciosa e organizada. E nós só conseguimos combatê-la quando entendemos como ela pensa. É uma síntese perfeita e nos leva a uma pergunta sobre o futuro, algo que essas fontes nos inspiram a pensar. E qual seria? Se o problema é o ecossistema, não dá para simplesmente matar tudo. Exatamente.
Se o problema central é um desequilíbrio e uma resposta imune exagerada, será que as terapias do futuro vão focar menos em antibióticos, que são como bombas atômicas, e mais em modular a nossa própria resposta inflamatória? Em reequilibrar ativamente o ecossistema bucal, talvez o futuro seja menos sobre matar e mais sobre gerenciar.